Olá, estudiosos! Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, eu sou Jéssica Garcia, nutricionista, e nesse vídeo eu vou te passar uma modulação para você fazer aí na sua casa. Claro que não tem aqueles mesmos passo a passos, né, bem detalhado do consultório, mas acredito que já vai te ajudar aí a melhorar alguns sintomas que você pode estar sentindo. Então, já se inscreve aqui no canal para não me perder por aí no YouTube, senão você vai ficar por fora dos vídeos que eu trago aqui para te auxiliar a ter uma melhor saúde e principalmente uma melhor qualidade de vida. O primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro aqui é que é necessário cuidar muito bem da mastigação, porque a mastigação, tudo começa ali a digestão na boca. Então a nossa boca, ela já se inicia essa digestão. E quando você não tem uma boa digestão, uma boa mastigação, o seu intestino fica com muitos problemas, porque os alimentos não são digeridos, então tem aquela fermentação no intestino, tem aquela quantidade de alimentos que não foram bem absorvidos, digeridos ali no seu intestino, então você fica com gases, com constipação, e isso leva a ter uma disbiose. Então é muito importante que você tenha uma boa digestão e comece isso pela sua boca. Então, o jeito correto de mastigar os alimentos é você triturar eles muito bem. Assim que ficar aquela papinha, sabe, na boca, você engole. Então isso já ajuda muito em muitas questões no seu intestino. É uma coisa super simples, mas que tem muito efeito. O segundo passo são as fibras. Nos dias de hoje, o que eu percebo muito em consultório com os pacientes é que muita gente não consome a quantidade de fibra suficiente. Então a pessoa come, às vezes, alimento até saudável, só que muito cozido, come frutas, mas come aquelas frutas que tem pouquíssima fibra, aquelas frutas que não tem muita casca, come manga sem casca, né? A maioria das pessoas faz isso, mas come manga, banana, coisas que são mais sem casca, sem muita fibra, e acaba que o intestino ele não consegue formar aquele bolo fecal. Então você fica com constipação ou fica com diarreia, porque acontece esse desequilíbrio aí no seu intestino. Então coloque fibra na sua alimentação. Não precisa ser psyllium. Se você tiver como comprar psyllium, é legal, é bom, tem outros benefícios além desse, além da fibra. Mas se você não conseguir, você pode usar aveia, por exemplo, linhaça, por exemplo. E você pode melhorar essa absorção da aveia, porque ela é um pouquinho difícil ali de ser absorvida, principalmente se você coloca em cima de uma mão, em cima de alguma coisa. Ela precisa muito de água, então seria legal hidratá-la antes. Colocar um leite, colocar água, que seja, fazer um mingauzinho. Acredito que assim ela fique bem melhor. Ou colocar numa vitamina. A aveia é um alimento muito bom, apesar de muitas pessoas na internet falarem muita besteira sobre a aveia. Ela é um alimento muito bom, é um alimento saudável, mas ela tem esse probleminha aí em relação à água que praticamente toda fibra tem. Então você pode usar dessa estratégia de colocar ela à noite na geladeira com leite ou com água, com leite fica mais gostoso, e no outro dia, no café da manhã, fazer um mingauzinho. Então fica muito gostoso e também vai aí absorver muito melhor, digerir muito melhor no seu intestino, e você vai colher os benefícios disso também na sua parte intestinal. A terceira opção que eu trago para vocês é o própolis. Ele é muito anti-inflamatório, ele ajuda muito na imunidade, então ele trabalha ali no seu intestino para que você evite ter desbiose. Claro que, como eu falei no primeiro passo, que a mastigação ela é muito importante, então você precisa colocar também em prática essa fase da mastigação como base aí do seu tratamento, mas o própolis ele vai vir ali para te auxiliar, vai ajudar ali nas bactérias boas do seu intestino, nessa inflamação intestinal que muitas vezes acontece. Tem muitas pessoas
que tem síndrome do intestino irritável, tem desbiose, tem alguma inflamação intestinal, então o própolis vai ajudar muito nisso. Mas lembre-se, tem que ser feito todos os passos, senão não adianta só tomar o própolis. E o nosso quarto passo vai ser o chá de picão. Eu não sei se vocês conhecem o chá de picão, mas ele é excelente para o intestino, para inflamação. No geral, para inflamação ele é ótimo, mas nesse caso aqui ele vai ser excelente para inflamação intestinal. É um pouquinho difícil de encontrar o picão, tem que tomar alguns cuidados. Para quem não sabe, eu faço pós-graduação em fitoterapia, então o chá, ele não é só um chazinho, você não pode tomar uma quantidade muito exagerada. 3 xícaras ali no dia tá ótimo, de manhã, de tarde, à noite, antes de dormir. E também procurar uma fonte segura que você possa comprar esse picão. Não pode ser em qualquer lugar. Lojas a granel, elas são muito boas para algumas coisas, mas quando a gente fala em problemas intestinais, é bom evitar comprar as coisas a granel, porque pode ter algum fungo ali, alguma bactéria, alguma coisa, e trazer esse malefício para o seu intestino. O nosso quinto passo é alimentação. Alimentação, mesmo sendo saudável, a gente precisa ter alguns cuidados. E um dos principais cuidados aqui que a gente precisa olhar é a questão dessa fermentação que acontece no intestino, porque muitas vezes mistura muitos alimentos. Então, o interessante aqui é você escolher um alimento de cada grupo alimentar, exceto os legumes podem ser 2 tipos de legumes, verduras, um tipo de verdura, carboidrato, um tipo, e proteína, um tipo. Mesmo que você consuma normalmente feijão com alguma carne, é legal que você escolha somente uma proteína para esse momento de tratamento. Então, é interessante que você não misture os alimentos, porque quando você mistura alimentos demais, você acaba tendo essa fermentação no intestino. E isso ocasiona aí esses problemas intestinais, inflamação. E o nosso passo número 6, entrando aí na alimentação, também é importante que você varie os alimentos. Os alimentos, eles têm muitos tipos. Carboidrato, por exemplo, arroz, macarrão, batata, vários tipos de batata, e muitas vezes a gente se apega somente a um tipo de alimento para colocar ali no prato todos os dias. Quando a gente come o mesmo alimento várias vezes por semanas, por meses, a gente pode ocasionar sim uma alergia, porque come sempre o mesmo alimento. Então essa monotonia alimentar, ela pode gerar essa inflamação. Às vezes, não é que você tenha alergia de um certo alimento, mas comer repetitivamente esse alimento pode gerar essa inflamação. Então, por isso que a gente tem que variar. Não só por isso, a gente precisa variar os alimentos, porque a gente precisa dos nutrientes dos alimentos. Então, não é todo dia que você consegue a mesma quantidade de nutrientes. Por isso, a gente tem que variar a nossa alimentação. Então, são esses 2 motivos, para conseguir os nutrientes e para não ter essa monotonia alimentar e gerar aí, nesse caso que a gente está falando, essa inflamação por conta dessa monotonia alimentar. Monotonia. E o último passo é você fazer um diário alimentar. O diário alimentar, você consegue identificar quais alimentos te fazem mal, porque durante o dia você come determinados alimentos e não consegue identificar depois o que pode ter ocasionado esses problemas aí intestinais. Então, é muito importante que você anote todos os alimentos nesse período aí de tratamento. Vai anotando os alimentos que você comeu, que você sentiu, começa a observar seu corpo. Um dos maiores problemas é que a gente não observa o que come e não conhece o que faz mal de fato pra gente. Então, quando você não se conhece, quando você não tem esse autoconhecimento do seu corpo, você acaba caindo em armadilhas de muitas pessoas que tem nas redes sociais que querem falar o que você deve comer, o que você não deve comer, o que te faz mal, o que não te faz mal. Às vezes,
a pessoa nem tem problema com glúten, mas pelo fato de dizer que glúten faz mal, ela não come o glúten. Entende isso? Mas pode ser que você coma glúten e não aconteça nada. Você não tenha esse problema com o glúten. Mas você tenha um problema, por exemplo, com uma banana. E aí você tira o glúten, tem problemas com banana, alergia de banana, e continua comendo banana e tirou o glúten. Então, você não consegue identificar ali o que de fato você tem. Então, é muito importante que você observe quando você come, anote quando você come e entenda de fato o que você tem, qual é o problema, o que você tem alergia, o que você se sente mal comendo. Então, isso é autoconhecimento, a gente precisa se conhecer para entender o que acontece no nosso corpo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o joinha para mim, se esse vídeo te ajudou. Não esquece de deixar o joinha, compartilhe esse vídeo com alguém da sua família, no grupo do WhatsApp, para que mais pessoas possam ter essa informação, porque informação é poder. Se a gente se conhece, a gente vive melhor e é isso que eu quero passar aqui para vocês nesse canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!